Boa noite a todos. Uma das coisas mais importantes que eu tenho aprendido com a espiritualidade amiga é nós olharmos as coisas de uma forma mais ampla. Quando nós temos uma forma diminuta, muito pequena de ver as coisas, geralmente nós fazemos um julgamento errado, precipitado daquilo que está acontecendo. Então, eu escolhi, para que nós pudéssemos comentar nessa noite, a questão do livro Renovando Atitudes, Os Opostos. É uma mensagem que Hamed comenta usando a questão do julgamento. E quando Jesus disse, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Então nós conseguimos perceber que diante de uma plateia toda querendo apedrejar alguém, julgar alguém veementemente, Jesus solicita, pede para que as pessoas reflexionassem, refletissem. E como Jesus era um mestre hábil nessas questões do conhecimento, ele conhecia a profundeza do ser humano, ele lança uma sentença que, de certa forma, faz com que todos brecassem a atitude e apedrejar, dizendo, atire a primeira pedra àquele que estiver sem pecado. E essa mensagem é tão nova nos dias atuais quanto foi na época de Jesus. Nós podemos, consequentemente, perguntar a nós mesmos, atire a primeira pedra, eu atirarei a primeira pedra se eu estiver sem pecados. Na verdade, a mensagem ela tem o título de Os Opostos, porque Hamed ele diz que pecado é você viver no oposto, ou viver no extremo oposto. Quando você vive olhando só um lado da balança, você, na realidade, o que acontece? Você não consegue ver a totalidade das coisas. Então, nós vivemos há muitos e muitos séculos, há décadas, dentro dessa visão diminuta. A gente enxerga as coisas por um canudo de mamona. Quando você enxerga as coisas dentro dessa visão muito estreita, você só vê um lado. Os advogados hoje em dia, eles quando fazem consultas e fazem um atendimento, eles perguntam sempre, olha, eu escutei a sua versão, agora eu vou escutar a versão do outro. E através dele escutar uma versão, uma colocação, um ponto de vista, uma atitude de um, é conveniente que nós escutemos o ponto de vista de duas pessoas, das duas pessoas em questão. Porque atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. É o grande questionamento. Nós vivemos, então, vendo as coisas de forma unilateral. E hoje, gente, vocês que sentaram aí atrás, que chegaram para o final, vem para frente. Senão a gente fica aqui nesses aluninhos que chegam no fim, sentar lá no fundo, porque aquilo, né, aquilo fica tranquilo, ninguém vai me chamar, né? Não vai ter chamada oral, né? Fiquem tranquilos. Então, veja só,
Como continuar assim a interrogá-lo, ele se ergueu e lhes disse, Jesus, aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E depois, abaixando-se de novo, continuou escrevendo sobre a terra. Jesus conhecia intimidade nossa, porque todos os espíritos superiores, eles têm essa visão mais profunda. Nós temos uma visão rasa, digamos assim. Os espíritos superiores têm uma visão mais profunda, uma visão mais introspectiva. Porque Carl Gustav Jung denominou sombra essa parte nossa que nós não vemos ou nós não queremos mostrar nem a nós mesmos, né? Então, o que acontece? Acontece que tudo aquilo que eu não quero ver em mim nem nos outros, eu reprimo. E repressão é esquecer e esquecer que esqueceu. Quando você esquece e esquece que esqueceu, aquilo fica absolutamente no sótão, ou no porão, ou como a gente costuma dizer, da nossa visão da realidade. Então, aquilo funciona na nossa vida, aquilo que eu não vejo, o pecado que eu não vejo, o pecado que eu não quero ver, pecado entre aspas, né? Porque não existe pecado, né? Existem pontos de vista diferentes. E o pecado é pecado até quando você não o coloca de frente. Quando você coloca esse chamado pecado frente a frente, você passa então a não colocá-lo mais na sombra. E sombra, é bom que se diga sempre, não quer dizer o lado escuro, negro, né? É o lado, sim, camuflado, né? Sombra, geralmente, nós dizemos sombra aquilo que fica atrás. Quando a gente anda, eu estou olhando aqui, eu estou vendo a minha sombra. Então, Jung, ele fez esse conceito para que a gente pudesse, então, ver o nosso lado escondido, né? Eu tomar ciência do nosso lado escondido, ficar consciente, trazer ele à luz, né? Para que a gente pudesse ver. Quando a gente vê o nosso lado sombrio, que não é o lado sombra das trevas, porque nós espíritas temos a conotação, o conceito de trevas, que não tem nada a ver com sombra. Sombra é o que eu não vejo, né? Então, quando a sombra fica reprimida, escondida, ela não some. Ela continua me mostrando coisas nos outros que eu não vejo em mim. Então, o que eu vejo no outro está em mim, está na minha sombra. Então, Jesus pedia àquele que tivesse sem pecado, aquele que não estiver olhando a sua sombra, aquele que não tivesse intimidade, o que a gente passa a ver? Passa a ver no outro. E repetindo, aquilo que eu não quero ver em mim, vejo no outro. Fica explícito para mim no outro, mas não fica explícito em mim. Então, a grande tarefa que o Hamed nos coloca nessa lição é para que a gente veja os nossos lados opostos, o oposto. Se eu tenho em mim a alegria, eu tenho em mim também a tristeza. Se eu tenho em mim o amor, eu tenho em mim também a raiva. Se eu tenho em mim a condescendência, eu tenho em mim também a inveja. Então nós temos esses lados todos e nós não podemos escondê-los, nós precisamos admiti-los sempre.
Quando eu admito que eu tenho tudo, tudo que tem no outro tem em mim, e tudo que eu estou vendo no outro, talvez ou não, mas na generalidade está em mim, eu tenho uma postura diferente diante quando eu vejo um ato e atitude de alguém. Quando eu olho para alguém e diz assim, ou pessoa irresponsável, se eu procurar a irresponsabilidade em mim, também eu a encontrarei. Se eu digo para alguém assim, nossa, que pessoa perturbada, se eu procurar a perturbação, eu também a encontrarei em mim. Eu falei, nossa, que preconceituoso que é fulano. Se eu procurar o preconceito em mim, também vou achá-lo. Então, a grande proposta da espiritualidade, para que a gente veja com lucidez, com claridade, é você não esconder de você aquilo que está em você. E o outro serve para nós, para que a gente tenha esse mecanismo, não só de projetar um no outro, mas a gente admitir do que eu estou vendo no outro tem em mim. Então, toda vez que eu tenho essa postura, eu consigo perceber aquilo que está inconsciente e que eu vivo na ilusão. Eu sou bom. Eu sou bom. Mas a sociedade é má. Eu não sou invejoso, mas as pessoas são muito invejosas. Aquela pessoa é corrupta, como se nós não fôssemos corruptos. Porque se você analisar a fundo as coisas, ser corrupto não é só você pegar o dinheiro alheio. Ser corrupto é você pegar a boa vontade alheia. Ser corrupto é você usufruir do tempo do outro de forma sem sentido. Então, a corrupção, de certa forma, ela tem um amplo aspecto. Quando você diz assim, eu não sou preconceituoso, e geralmente para nós preconceito é só uma questão de cor e de sexo. Mas o preconceito é tudo aquilo que você acredita, que você escutou do outro, e você não viveu e você aceitou como sendo verdade. Então, vivemos essa dicotomia das coisas. Eu não sou preconceituoso, o mundo é preconceituoso, o mundo é bélico, o pessoal do Oriente é bélico, é guerreiro, são sem noção, como se nós não fôssemos bélicos, como se nós não tivéssemos noção. Por que o outro não tem noção? Você também não tem noção. É só uma questão de tempo e de ponto de vista. Até acontecer alguma coisa para a pessoa constatar que você também não tem noção das coisas. Então, quando nós nos colocamos nesse métier das coisas, nós passamos a unir os opostos. Nem tanto lá, nem tanto cá. Se estou cá, também estou lá. E para que eu fique no meio, eu tenho que admitir o meu lado esquerdo e o meu lado direito. Prova é que a natureza é sábia. Colocou no nosso cérebro 2 hemisférios. Se você pega um miolo chamado cérebro,
você vai ver que ele tem um lado que se especifica por determinadas coisas e outro lado que se especifica por outras coisas. Então, quando você usa o cérebro de uma forma conjunta, você consegue ver as coisas de uma forma conjunta. Quando você só usa o cérebro de um lado, né, você vê de forma manca. Você claudicante. E nós somos claudicantes, nós somos mancos. Moralmente nós somos mancos. Nós não temos uma moral ilibada. A nossa moral não é ilibada, pelo amor de Deus. Não tenhamos essa pretensão. Se um dia você perder a memória, se um dia você tiver uma doença que lhe tira o senso, você começa a falar coisas que ninguém pensaria que você fosse falar, ou pensar, ou querer fazer. Nós vemos, por exemplo, as pessoas quando perdem o juízo, que a gente chama louco, né? As pessoas que endoideceram, eles fazem coisas que nós achamos super engraçadas, mas em nós aquilo tudo está guardado, cerceado a 7 chaves, mas em nós tem tudo. Então é bom fazer uma visita de vez em quando no Mahatma Gandhi para ver o que seria de nós, porque a gente está preso dentro de um sarcófago. A sombra, ela de certa forma, ela nos prende dentro desse sarcófago. E esse sarcófago, o que ele nos faz? Ele faz com que a gente fique preso, sem poder nos manifestar. Mesmo que a gente quisesse se manifestar, muitas vezes a gente não tem coragem de dizer o que pensa. A gente não tem coragem de dizer o que quer fazer. A gente se anula. Se anula. É uma expressão ótima. Então, tudo aquilo que eu não vejo, a gente projeta no outro. Jesus chamou isso de bode expiatório. Ou seja, no Evangelho, isso está explicitado como bode expiatório. Quando a humanidade tem determinados problemas em determinadas áreas, elas projetam isso um determinado grupo de pessoas. Geralmente as pessoas que não têm uma sexualidade dita normal, como a grande maioria tem, ou pelo menos diz que tem, porque nós não sabemos que existe nos subterrâneos da alma, entendeu? Nem da nossa, nem do outro. Mas a gente projeta num grupo pequeno, minoritário. Então, quando surge a AIDS, o grupo minoritário que recebeu o condão da AIDS, vocês lembram quem foi? Foram os gays. Depois a doença começou a aparecer nos não gays. E aí... E quando apareceu nos gays, supostamente só neles, as grandes religiões, e principalmente o Hamed usa uma expressão assim, as religiões ortodoxas, fundamentalistas, rígidas, elas nomeiam, e a gente escutava muitas religiões dizer assim, castigo divino. Castigo divino. Vou fazer um parênteses aqui. Deus não castiga ninguém.
Deus nunca castigou e nunca castigará ninguém. Em primeiro lugar, porque Deus sabe das nossas fragilidades. E Ele não vai nos julgar, porque sabe que nós somos seres em evolução, pequenos, que estamos aprendendo as coisas. Você não vai julgar uma criança que está no jardim da infância porque ela bateu no amiguinho. Você vai dizer assim, menina ruim. A gente fala para a criança, mas não deveria falar, porque você vai criando o quê? Um molde para a criança se achar má. E muitas vezes a criança só tem aquele gesto porque ela viu alguém fazer. Necessariamente, nem precisaria ser seu pai ou sua mãe, ou sua avó, sua tia, ou seu irmão, mas ela viu na televisão. E nem por isso, nem só por isso, mas nós trazemos em nós, atavicamente, ou seja, atávico, coisas que remontam os séculos passados, nós trazemos em nós esse tipo de atitude de raiva, a gente contesta as coisas de uma forma agressiva. Então a menina, ela não é má. Se você colocar aqui uma série de pessoas a serem julgadas diante de um crime ou diante de um roubo, não se sabe quem é, mas se você colocar aqui um branco, um índio, um preto, uma prostituta, uma dama da alta sociedade, você vai estar com o julgamento prontíssimo de quem é o culpado. E durante muito tempo a gente assiste filme assim. Você acha que eles vão me acusar? Eu sou da alta sociedade, eu sou uma pessoa letrada, estudada. Quem é você? Você não é ninguém. Você é uma copeira, você é uma faxineira. Eles vão dar mais valor para mim do que para você. Então, cuidado com o que você fala e cuidado com o que eu falo, porque eu tenho mais poder diante da sociedade do que você. Então, veja, isso daí são exemplos banais que nós vemos em filmes. Essa postura de você ter um bode expiatório. Quem roubou no hotel chique? As faxineiras. Sempre será. Nunca será um hóspede chique que está pagando. Às vezes a pessoa roubou e é uma pessoa hóspede. Foi ela que pegou. Porque existe um monte de doenças que faz com que você pegue as coisas que não são suas. Como é que chama essa doença? Cleptomania. Muito bem. Lembrado. Quantas pessoas... Isso daqui... Então, pessoas chiques e ricas roubam também. Por atitudes internas. Quando você não tem o que você quer e você não faz o que você não quer, você rouba. Nós não vamos entrar nisso, porque senão eu vou me perder no tema, né? Mas nós vamos ficar aqui nos opostos. Então você também é ladrão e você também é bom samaritano. Você é mau ladrão e você é bom ladrão. Os dois pregados ao lado do Cristo. Então, nós ficamos mais tranquilos. Quando alguém diz assim para nós, você não presta, você está tranquilo. Você pode até perguntar para a pessoa, de uma maneira tranquila, como você descobriu? Não como uma forma de insultá-la, né? Mas você não presta, ninguém presta, e todo mundo vale muito.
Porque nós temos lados nossos ruins e lados nossos bons. Na sombra de um santo existe um malfeitor. E na sombra do malfeitor existe um santo. Estão me fazendo entender? Porque muitas vezes o benfeitor, ele foi criado numa situação tão vexatória, tão aniquiladora, que ele colocou na sombra dele toda a bondade, toda a virtude que ele tem e ele não via, e ele não vê mais. Então é um trabalho que se tem que se fazer com a pessoa, tanto para abrir a sombra e ver o bem, abrir a sombra e ver o mal. Então quando a gente vê assim, e a gente, porque o nosso julgamento é esse: nossa, mas ele é padre. Nossa, mas ele é juiz. A gente tem essas indignações porque a gente vive não vendo os opostos. Nossa, mas ele tem filhos. Nossa, mas ela é mãe. Estão lembrando das coisas que a gente escuta? Porque parece que são pessoas que são incorruptíveis. E hoje em dia, como que isso está muito escancarado hoje em dia, existem os chamados escândalos. Nossa, mas ele é padre. Existem esses escândalos, não só no Vaticano, porque o Vaticano também é bode expiatório. Porque todo mundo é abusado ou abusada por um padre. 50 anos, quando faz 60, resolve denunciar. Porque a igreja é rica, paga as grandes indenizações, e o outro só porque o padre fez a pessoa assim, abusou. E hoje em dia nós vemos isso, por exemplo, no nosso trabalho, do dia a dia. Hoje em dia tudo leva a você receber um aviso de que você está abusando do empregado. Você está seduzindo a empregada. E aí eles vão buscar ressarcimento daquilo que supostamente eles perderam diante dessa postura, dessa suposta postura. Então o nosso mundo está esse problema, essa dificuldade que nós estamos vivendo, porque uns são bons e outros são maus. Quem for para o lado do bem fica para cá, quem for do lado do mal. Como que era aquela brincadeira? Quem põe o dedo aqui, como que era? Não, mas quem for... eu lembro desse refrãozinho, mas parece assim, as pessoas que erravam, depois umas iam para o céu e outras iam para o inferno. Não tinha? A nossa vida continua sendo isso. Aqui céu, lá inferno. Então, nós vivemos, de certa forma, isso é uma patologia da humanidade. Patológico, isso é patológico. Quando você tem um filho drogado, você acha que ele é só drogado, mas ele é uma pessoa que tem outras qualidades enormes, potenciais a serem desenvolvidos, que estão na sombra. Quando você tem um filho bonzinho, uma filha boazinha,
pode ter que dentro dela existe algo muito ruim que está escondido. Mas todo mundo, gente, eu não estou generalizando. Obviamente quem está aqui me escutando sabe que isso não é uma generalização, né? Isso tudo é muito relativo, mas de certa forma isso precisa ser questionado em nós. Questionado. Nós projetamos os chamados defeitos e os apedrejadores iam apedrejar e iam ficar livres dos seus pecados. Porque toda vez que você encontra um bode expiatório e você lança uma pedra, você parece que você tira a pedra que está escondida em você. Então Jesus nos convida a fazer essa introspecção. Quando a gente para pensar, a gente se autodescobre, se conscientiza. As religiões, elas sempre cultivaram em nós, a maioria das religiões, inclusive a espírita também, cultiva em nós a culpa. A culpa, na realidade, é o grande condão das religiões, para segurar fiéis, para segurar uma facção de fiéis. Se você tem culpa, vai pedir perdão para Deus. Aonde? Na igreja. Seja qualquer igreja. Aqui tem um rapazinho, que de vez em quando até ele vem no centro. O Dani. Como que o Dani chama? Ele chama, tem o nome mesmo do pai? É? Então, o Dani disse assim para mim: o Kiko, eu já pedi perdão para Deus. Falei, por quê? Porque eu dei um tapa na minha irmã. Vejam, uma pessoa, quando ela não tem muito senso, ela não tem uma válvula que segure as coisas, por um tapa que ele deu na irmã, ele já pediu para Deus perdão para que Deus não castigue. Então a gente vive dentro desse panorama do medo de ser castigado por Deus. E a gente acredita que Deus nos castiga. E repito novamente para vocês, Deus não castiga ninguém. Então, aqui, a nossa ambivalência, ao assumirmos, porém, os nossos opostos como elementos naturais da estrutura humana, o egoísmo e o desinteresse, dominação e submissão, adulação e aversão, ciúme e indiferença, malícia e ingenuidade, vaidade e desmazelo, apego e apatia, e outros tantos mais, né? Quem de nós não é egoísta? Quem de nós não tem desinteresse? Que são os opostos. O egoísta quer tudo para si. O desinteressado abre mão de tudo. Não é nem virtude, egoísmo, nem virtude de desinteresse. A balança é o caminho do meio. Né? Nem você dominar, nem ser submisso. É você estar no meio. Você ter flexibilidade e saber quando você tem que dizer não, e saber quando você tem que ceder. Nem adulação e nem aversão. Fala assim, ele é o
só os outros, né? Não é assim? Quando você vê alguém adulando alguém, você gostaria de estar lá no lugar. Só que você não admite. Então você critica. Ele é um puxa-saco. Você não é ciumento. Ou você é indiferente. O indiferente é um problema, ser ciumento é outro. O ser malicioso e o ser ingênuo. O ingênuo é o bocoió. Todo mundo leva no bico. E o malicioso, tudo que você fala, ele leva para um lado da malícia. E a gente tem uma boquinha, a boquinha da malícia, aquela boquinha que fala, que você puxa ela um pouquinho de lado assim, sei, entendo. A gente nunca faz isso, aliás, né? A gente não faz na frente das pessoas, mas por detrás, conversando com os amigos, a gente faz muito essa boquinha, a boquinha do malicioso. Mas a gente não é, a gente é até que é ingênuo. A gente nem vê as coisas ruins. E a gente vai dando nome para essas coisas todas de virtudes. E repito para vocês, cuidado, porque dentro das religiões isso pulula. Quer dizer, não é o Lula, é pulula, isso daí pipoca, vamos dizer assim, fica um termo mais popular. Isso pipoca. A gente disfarçar as coisas. Então, essa balancinha que eu encontrei aqui, ela é bem legal, porque nem para um lado nem para o outro. Você precisa estar sempre com essa balança, que ela é a flexibilidade. Sabe por que todo mundo me quer bem? Dizem alguns. Porque eu só faço o bem. Sabe por que todo mundo me quer mal? É porque eu nunca faço o que os outros querem que eu faça. Que eles façam. Então a gente vai se nomeando assim e vai vivendo uma vida de ilusão. Quebra essa ilusão. Quebremos essa ilusão. Nada de ilusão. A ilusão, na doutrina espírita, se chama egolatria, egoísmo. Em todas as outras religiões, a ilusão tem nome. Quem sabe um outro nome de ilusão nas outras religiões? Hã? Como? O que é Maia? Maia. Nas religiões orientais, o termo Maia é a ilusão do ser. É você viver numa ilusão que não é a realidade. E aí vocês iam perguntar, mas o que eu tenho a ver com isso? Você tem tudo a ver com isso. Mas eu vim para o Centro Espírita para saber coisas do Espírito, não essas coisas. Mas os espíritos superiores, eles querem que a gente saiba dessas coisas. Porque tudo isso que nós falamos aqui se chama autoconhecimento. A chamada reforma íntima. Você só reforma quando você consegue se ver. Você só se melhora aquilo que você está vendo. Então, a balança volta sempre ao ponto de equilíbrio. E é justamente essa a nossa meta
de aprendizagem na Terra. A balança sempre volta ao ponto de equilíbrio. Eu acho o termo muito bacana quando se fala desequilibrado. Todos nós somos desequilibrados. Se eu perguntasse aqui quem se sente desequilibrado aqui, poucas pessoas teriam coragem de levantar a mão. Mas eu estou afirmando que todos nós somos desequilibrados, porque nós não estamos no equilíbrio da balança. Então, cuidado quando a gente usa esse termo para os outros, fala desequilibrado, porque a gente também o é. A gente não pode nem viver na avareza, nem no esbanjamento, nem na preguiça, nem no superentusiasmo, nem tanto lá, nem tanto cá, tudo com equanimidade. O que é equanimidade, diz Hamed? É dar igual importância a ambos os lados, a fim de acharmos o meio termo. Então, praticamente, ele termina a mensagem falando sobre equanimidade. Devemos ser equânimes. Que isso vai fazer com que a gente tenha uma visão mais ampla. E hoje em dia eu tenho certeza de que a maior felicidade que eu posso ter e que eu conquistei, que não conquistei amplamente, mas é ver as coisas dessa forma. Equânime. Nem tanto lá, nem tanto cá. Ela é uma bruxa. Se você chamou ela uma bruxa, você também é uma bruxa. Nossa, fulano é podre. Você também é podre. Você não está tendo olhos de ver e ouvidos de ouvir. Mas todos nós estamos nesse barco, a caminho do melhoramento, a caminho da evolução. Então, fica aqui para vocês o raciocínio, a introspecção, nessa quinta-feira santa, que amanhã vocês têm a quinta-feira inteira para pensar nos opostos. Vocês têm a quinta-feira inteira para todo, não é só para vocês, para nós pensarmos nos nossos opostos. Obviamente que a gente tem direito a tomar o café da manhã, entendeu? Mas a partir do café da manhã já começa a pensar. Estou brincando, gente, obviamente, né? Nem tanto lá, nem tanto cá. Né? Mas é bom que a gente encontre sempre o meio termo. Né? Ontem nós estudamos na nossa aula sobre deserção. E aí comentamos bastante sobre deserção. E a deserção, então, ficou estabelecido na nossa classe de estudo que a deserção precisa sempre ser olhada com os olhos da equanimidade. Quem desertou um dia, e por que desertou, por que abandonou, por que deixou e foi embora, ou cansou. Quando você cansa, você não tem direito de desertar? Ou não? Ou tem que ficar até o fim? Essa é uma pergunta muito séria. Porque conforme que você responde isso para com você mesmo, você vai ter problemas de consciência. Cansou, vai embora? O que vocês acham? Cansou, vai embora? Ali, a nossa companheira ali,
Eu só vi o brinquinho dela balançar. Você sim que olhou para trás. O negócio é o seguinte: equilíbrio, né, gente? Não é qualquer cansaço que você vai embora. E não é porque você cansou que você precisa ir embora. Mas às vezes é preciso muito cansaço. Aí você vai embora. E alguém que você deixou pode dizer que você desertou. E aí se falou muito na nossa classe a respeito que a deserção é um termo usado em guerra, né? Desertou, desertor, largou a batalha, né? E muitas vezes a gente está numa batalha na vida. Como que vocês... Eu estou terminando já, tá? Mas como amanhã é feriado, a gente vai mais uns 40, 50 minutos adiante. O que vocês acham de alguém que se suicida? Cansou, abandonou. Eu queria que vocês dessem uma resposta, ou nem não desse, mas pensasse assim: eu estou dizendo isso porque eu aprendi que eu devo responder assim. Eu estou dizendo isso porque eu fui para dentro e averiguei. Porque a gente dá respostas prontas. Escutou alguém dizer, ou está escrito no Evangelho, está escrito no Livro dos Espíritos. Nunca suicídio, jamais. Todo suicida errou. Ou alguns erraram e outros não. Veja como é complication. Todas as pessoas que fizeram aborto erraram. Ou algumas acertaram. Veja. Nós não vivemos esses dilemas. Então o assunto não é tão óbvio assim, né? Não é tão óbvio assim. Nossa, ele bebe. Ele é cachaceiro. O cachaceiro está certo ou está errado? Por que bebe? Por que não deveria beber? Aquele homem é ruim, me bate. Aquela mulher é ruim, é volúvel, é fútil, me trai. Vejam, vocês estão sentindo o drama? Como isso é mais presente na nossa vida do que nós imaginamos? Nós não vamos discutir isso aqui, obviamente. Mas, ao longo do tempo, na Casa Espírita, a gente vai escutar muitas coisas. Nos estudos, a gente escuta muitas coisas, estuda muitas coisas. As nossas palestras, muitas vezes, aqui nós fazemos aqui, ela é muito rápida para que a gente possa entender algumas coisas mais profundamente. Então, seria bom e interessante que as pessoas viessem nos estudos. Porque no estudo dá para você sentar, questionar algumas coisas mais profundamente. Mas é ruim vir no estudo, né? Sair de casa, e ir lá escutar alguém falar. Eu preferi vir na palestra, mais rapidinho, eu não tenho compromisso. Chego, sento, tomo um passe e vou embora. Ou não? O que vocês acham? Porque isso, talvez, vocês podem responder: não, é bom estudo. Mas não vem. Por quê? Porque não acredita? Porque não dá valor? Ou dá valor? Ah, Kiko, você está sendo muito intransigente.
Veja, eu estou jogando aí para vocês algumas coisas, para que vocês pensem. É muita coisa que para a gente julgar como certo e como errado. Enfim, vamos encerrar, pelo amor de Deus, que o tempo urge, né? Já são quase 9 horas, e hoje eu comecei às 8 em ponto, porque nós vamos tentar começar aqui às 8 em ponto, porque todo mundo aqui está acostumado que não se começa às 8 em ponto. Não é aquele ponto militar, tem que ser às 8. Mas então eu comecei hoje mais ou menos, era 2 minutos para as 8, vi até no meu relógio. Então falei bastante. A gente vai tentar começar em dia, na hora certa. A hora certa estabelecida é 20 horas. Os estudos, a hora certa é às 7h30 da noite, 19h30. Fica aí de novo o convite para vocês. Com gasolina e sem gasolina, não é tão longe assim, né? Nós temos aí os coletivos que funcionam bem em Catanduva, né? A gente peça um coletivo e desce ali em cima e vem. A gente conhece tantas pessoas aqui na Casa Espírita que podem nos dar uma carona. Então, meus amigos, fica aí a nossa palestra da noite, lembrando sempre que nós estamos falando sobre espiritismo, né? Isso não são doutrina do Kiko, né? Ou doutrina do Kleber, ou doutrina de quem fala aqui. Isso é espiritismo, isso está lá nos livros dos espíritos, nas questões e tudo mais. Boa noite, muita paz, bom feriado e até a próxima quarta-feira. Ou até a próxima terça-feira. Não, melhor dizendo, segunda-feira, se vocês resolverem vir estudar. Obrigado.